Será que uma brasileira pode salvar o estômago de crianças britânicas e ensinar a um país inteiro o que é comida de verdade? A cena era de pura rebelião. Na cantina da minha escola primária, aqui no coração da Inglaterra, o caos se instalou. Crianças pequenas que deveriam estar preocupadas com tabuadas e jogos no pátio, estavam de pé, com os rostos vermelhos de indignação. Alguns batiam as bandejas de plástico na mesa, um som oco que ecoava a nossa frustração. Outros, mais dramáticos, seguravam seus pratos com um nojo teatral e marchavam até a lixeira, despejando a comida com um barulho mole e repugnante. "Não aguentamos mais comer esse lixo", gritou um menino do 4º ano, e um coro de aprovação explodiu pelo salão. Os professores e os pais, parados nos cantos, pareciam completamente perdidos, sem saber como acalmar uma revolta movida por salsichas borrachudas e purê de batata cinzento. Foi no meio desse pandemônio que a solução apareceu, não na forma de uma nova empresa de catering ou de um chefe famoso, mas na figura de uma senhora sorridente, com um abraço que parecia aquecer a alma e um tempero que mudaria nossas vidas para sempre. Uma senhora brasileira. Assim que ela pisou na cozinha da nossa cantina, um grito de alegria pura e genuína irrompeu entre os alunos. Mas o que essa mulher tinha de tão especial? E o que diabos estava acontecendo com a comida da nossa escola? Deixe-me contar a história do começo. Olá a todos, meu nome é Emily, e eu sou uma garota britânica que hoje sonha em se tornar uma chefe de cozinha brasileira. E se eu, uma inglesa acostumada com chá e biscoito sem graça, me apaixonei perdidamente pelos sabores do Brasil, a culpa é toda de uma mulher incrível, uma verdadeira mãezona chamada Tia Maria. Aqui na Inglaterra, a partir do 3º ano primário, o almoço escolar passa a ser pago. E na minha escola, a regra era a mesma. O problema é que mesmo pagando, a comida que recebíamos era, sem exagero, uma verdadeira vergonha. Uma ofensa culinária. Nós, britânicos, temos uma reputação, eu sei. Não somos exatamente conhecidos por usar temperos. Nossa comida é funcional. É cozida em água ou assada até a alma do alimento se render. Não há paixão, não há cor, não há sabor. E a situação piora com o nosso talento para cozinhar tudo em excesso. Os pratos não eram simplesmente sem gosto, eles eram um atentado à textura. Já serviram na nossa escola salsichas tão duras que poderiam ser usadas como arma. Macarrão tão cozido que se desfazia em uma pasta pegajosa ao toque do garfo. Arroz frito que parecia nunca ter visto um grão de sal na vida. E claro, o nosso clássico peixe com batatas fritas, onde o peixe era seco e a batata murcha e oleosa. Nós comíamos e fazíamos piadas amargas, dizendo que a escola devia nos odiar para servir aquele lixo, que talvez a intenção fosse nos fazer parar de almoçar ali. E a tática funcionou. Quase ninguém mais comia na cantina. A solução? Marmitas. A quantidade de alunos trazendo comida de casa aumentou drasticamente. Lancheiras coloridas substituíram as bandejas cinzas. Mas isso gerou outro problema. Para pais que trabalham o dia todo, ter que preparar uma marmita todos os dias, quando a escola deveria fornecer uma refeição decente, era um fardo enorme. A insatisfação dos pais cresceu, virou um murmúrio, depois um protesto formal. Finalmente, acuada pela revolta dos pais e pela greve de fome dos filhos, a escola cedeu. Anunciaram que iriam contratar um novo fornecedor para a cantina. A esperança renasceu. Imaginamos pratos novos, talvez até saborosos. E de fato, os primeiros a se candidatarem não foram empresas britânicas, mas sim fornecedores indianos e chineses. Nós, as crianças, ficamos em êxtase. Estávamos cansados da monotonia britânica. Comida indiana. Comida chinesa. Parecia uma aventura gastronômica. O primeiro a chegar foi um chefe indiano. No dia da estreia, a cantina estava lotada. A expectativa era palpável. O cheiro que vinha da cozinha era diferente e exótico, cheio de especiarias. Corremos para a fila ansiosos. No entanto, na primeira garfada, o choque. O sabor era avassalador.
Sinceramente, eu esperava uma versão mais suave da culinária indiana, algo adaptado para o nosso paladar infantil e pouco aventureiro. Mas não. O chefe preparava pratos autenticamente indianos com uma complexidade de temperos que nossas línguas simplesmente não conseguiam processar. Para muitos era picante demais. Lembro de ver colegas com os olhos lacrimejando, correndo para o bebedouro. Alguns chegaram a ter dor de barriga. Para piorar, às vezes o cardápio era inteiramente vegetariano, sem nenhuma carne, o que para crianças em crescimento era motivo de frustração. Lentamente a cantina começou a se esvaziar de novo. A direção da escola reclamou com a empresa, pediu ajustes no tempero, o melhor equilíbrio nutricional, mas nada mudou. Em menos de um mês, os chefes indianos foram embora. A seguir, vieram os chefes chineses. A expectativa voltou a crescer. Muitos de nós já tínhamos comido em restaurantes chineses, então a comida era mais familiar. Estávamos otimistas. Mas, de novo, a decepção. Não importava o prato, a técnica era sempre a mesma: jogar legumes e carne numa panela funda com uma quantidade absurda de óleo e fritar tudo junto. O resultado eram pratos extremamente gordurosos. Nunca havia uma salada fresca, uma fruta de sobremesa. Apenas aquele brilho oleoso em tudo. Muitos alunos não conseguiam terminar a refeição e a comida voltava para o lixo. Ainda assim, não reclamamos com a mesma força. O medo era real: se os chefes chineses fossem embora, ficaríamos sem cantina de vez. Então, aguentamos em silêncio. Até que um dia, um evento chocante e decisivo aconteceu, algo que forçou a saída deles e abriu as portas para a nossa salvação. Um colega meu, durante o almoço, sentiu algo duro na boca. Ao cuspir, viu um pequeno fragmento de plástico azul misturado ao seu frango. Horrorizado, ele chamou um professor. Juntos, foram até a cozinha para reportar o incidente. Ao abrirem a porta, a cena que encontraram foi de arrepiar. Era um pesadelo sanitário. Ingredientes que deveriam estar refrigerados, pedaços de carne, legumes cortados, estavam espalhados pelas bancadas e até pelo chão, em temperatura ambiente, sem qualquer tipo de proteção. Os cozinheiros não usavam máscaras ou luvas e conversavam alto, cuspindo sobre a comida. Vimos com nossos próprios olhos um deles pegar um pedaço de brócolis que havia caído no chão com a mão e jogá-lo diretamente na bandeja de um aluno. Utensílios e pratos eram apenas passados numa água corrente, sem sabão, e reutilizados imediatamente. O professor ficou pálido de choque. Ele iniciou uma inspeção mais rigorosa da cozinha. Ao abrir a geladeira, a situação piorou: estava abarrotada de ingredientes mal organizados, muitos deles com a data de validade vencida. Quando o professor confrontou o chefe mostrando um pacote de carne visivelmente estragado, a resposta veio sem um pingo de vergonha: para economizar, nós usamos os ingredientes vencidos mesmo. Não faz mal. Aquilo foi a gota d'água. O professor explodiu. Ele disse com a voz tremendo de raiva que era absolutamente inaceitável preparar comida para crianças em condições tão deploráveis. Os chefes chineses foram demitidos no mesmo dia. E mais uma vez a cantina fechou. As marmitas voltaram, o fardo dos pais aumentou, e a escola parecia estar num beco sem saída. Então, numa manhã, durante a Assembleia Geral, o diretor fez um anúncio. Uma nova cozinheira havia sido contratada. Um misto de esperança e ansiedade tomou conta de nós. Quem seria? Seria bom dessa vez? A hora do almoço chegou, e a tensão era enorme. De repente, ouvimos gritos vindos da porta da cozinha. Gritos de pura felicidade. Corri para ver o que estava acontecendo e, ao olhar para dentro da cozinha, congelei. Eu conhecia aquela mulher. Era a tia Maria, a brasileira mais famosa da nossa cidade. Naquele instante, eu entendi os gritos de alegria dos meus colegas. A nossa salvação tinha nome, sotaque e o sorriso mais caloroso que eu já tinha visto. Tia Maria havia chegado à Inglaterra há uns 10 anos e administrava a única lanchonete brasileira da cidade. Era um lugar pequeno, mas sempre lotado. Na nossa cidade, era impossível não conhecê-la.
e não era só pela comida deliciosa. Tia Maria era famosa por seu coração gigante, por seu calor humano, uma expressão que aprendi com ela. Ela tratava todas as crianças da cidade como se fossem seus próprios filhos. Todos os dias, no final do expediente, ela pegava o que sobrava na lanchonete e preparava sanduíches ou salgados para distribuir às crianças de famílias pobres. E no seu dia de folga, ela transformava um canto da sua lanchonete em uma pequena sala de aula, ajudando gratuitamente crianças com dificuldade de leitura e escrita. Ela era uma força da natureza, movida por uma compaixão contagiante. Claro, nem todos gostavam. No início, ela recebeu muitas críticas. Algumas pessoas reclamavam que as crianças sujas se aglomerando em frente ao seu estabelecimento davam uma má aparência ao local. Diziam que não queriam mais frequentar um lugar que atraía gente pobre. Mas tia Maria nunca se deixou abater. Com aquele seu jeito único, o famoso jeitinho brasileiro, usado para o bem, ela persistiu. E o resultado foi incrível. As crianças que ela ajudou começaram a melhorar na escola, a conseguir pequenos empregos, e a cidade inteira sentiu um impacto positivo. O esforço dela floresceu. Pessoas que antes a criticavam, ao ouvirem as histórias de sucesso, começaram a se inspirar. Quero ajudar também, diziam. E aos poucos, o movimento de solidariedade, um verdadeiro mutirão, começou a se formar ao redor dela. Muitas escolas na Inglaterra têm clubes de atividades pós-aula, mas a nossa não tinha essa estrutura. Vendo isso, tia Maria, com a ajuda da prefeitura e de doações dos moradores, construiu um pequeno anexo perto da sua lanchonete para ser o nosso clube. Crianças cujos pais trabalhavam até tarde se reuniam ali depois da escola para fazer lição de casa, ler e brincar em segurança. As mesmas pessoas que antes a criticavam, agora eram suas maiores fãs e clientes fiéis. A fama de suas ações chegou aos ouvidos dos professores e dos pais da nossa escola. E foi assim que a ideia surgiu. Por que não convidamos a tia Maria para cozinhar para os nossos filhos? Havia uma preocupação, claro. Ela já tinha a lanchonete e o projeto social. Teria tempo e energia para assumir uma cantina escolar? A escola, então, fez uma proposta modesta. Ela poderia vir apenas 2 vezes por semana. Tia Maria ouviu toda a história do nosso sofrimento gastronômico, da revolta das crianças e do fardo dos pais. Sua resposta foi imediata e cheia de empatia. Uma situação em que as crianças não comem direito e os pais sofrem não pode ser ignorada. Deixa comigo. Ela disse que seria difícil conciliar tudo, mas que com a ajuda da comunidade, com o espírito de mutirão eles dariam um jeito. E ela aceitou o desafio. A notícia se espalhou como fogo. Imediatamente dezenas de pais se ofereceram para ajudar. Eles se organizaram para preparar os ingredientes, ajudar na limpeza e na organização. Quando os professores foram agradecer a tia Maria, ela disse algo que me marcou profundamente. Sabe, eu moro nesta cidade há uma década, e esta é a primeira vez que eu realmente me conecto com tantas pessoas. Ela explicou que na cultura britânica as pessoas são muito reservadas, não gostam de incomodar ou de se intrometer na vida alheia, o que às vezes cria uma barreira de frieza. Mas ver todo mundo se unindo assim, de coração aberto, pelas crianças. Isso me deixa feliz demais. Isso é calor humano. Em outros países, ajudar aos outros pode ser normal, mas na minha cidade, aquela cena de cooperação era inédita e emocionante. As ações de tia Maria haviam descongelado os corações britânicos. E assim, com a ajuda de todos, tia Maria começou a cozinhar para nós. A expectativa para o primeiro almoço era astronômica. No dia, corremos para a cantina. A primeira coisa que nos atingiu não foi a visão, mas o cheiro. Um aroma celestial que nunca tínhamos sentido ali antes. Era o cheiro inconfundível de alho e cebola refogando no azeite. Um cheiro de casa, de comida de verdade, algo que a culinária britânica simplesmente não sabe fazer. O cardápio do dia era um clássico que eu viria a amar: estrogonofe de frango com arroz branquinho e batata palha. A primeira garfada foi uma revelação. Inacreditável. Uma explosão de sabores cremosos e complexos. Tinha carne de verdade, macia, tinha legumes, tinha um molho que abraçava a alma.
Era comida que tinha sido feita com amor. O refeitório, antes um lugar de protestos, agora ecoava com sons de satisfação. Depois vieram outros pratos. Nas sextas-feiras, ela introduziu a lendária feijoada. Ela nos explicou que era um prato de feijão preto cozido lentamente com diferentes tipos de carne de porco, servido com arroz, couve refogada e farofa. Ficamos maravilhados. A comida brasileira tinha de tudo: carne, legumes, grãos, o mais importante, tempero. Até o curry, que havia sido um desastre com o chefe indiano, foi transformado. O curry brasileiro da tia Maria era suave, cremoso, cheio de pedaços de frango e legumes, e vinha acompanhado de um bife à milanesa crocante. Era tão bom que a fila do "quero mais" dava a volta no salão. E então ela nos apresentou ao arroz com frango desfiado, ou como ela chamava às vezes, galinhada. Era um prato simples, arroz com frango, mas o sabor era de outro mundo. Eu fiquei tão viciada que pedi para meus pais me levarem à lanchonete dela só para comer de novo. E eles também amaram. Para garantir que ninguém ficasse com fome, ela sempre deixava uma bandeja com coxinhas e pães de queijo quentinhos para quem quisesse um lanche extra. A comida dela não era apenas deliciosa, era nutricionalmente perfeita, cheia de cores e vida. Era comida que aquecia o coração. Comer na cantina apenas 2 vezes por semana era uma tortura. Nós contávamos os dias para o almoço da tia Maria. Nesses dias a cantina ficava lotada, quase todos os alunos estavam lá. E o mais incrível foi o que aconteceu com a gente. Tia Maria criou um sistema de descontos. Quanto mais alunos comessem juntos na mesma mesa, mais barato ficava para cada um. Aquilo mudou tudo. Antes, por causa da nossa cultura individualista, era normal ver muitos alunos comendo sozinhos. Mas agora, se víamos alguém isolado, nós o chamávamos: "Vem sentar com a gente." O almoço se tornou o momento mais barulhento e feliz do dia. Nós aprendemos a alegria de comer junto, de conversar, de compartilhar. A atmosfera da escola mudou completamente. Ficou mais fácil fazer amigos, e os alunos começaram a se ajudar mais, a passar mais tempo juntos. A comida da tia Maria não alimentou apenas nossos estômagos, alimentou nossa comunidade. E então, no dia da nossa formatura, a verdade mais comovente foi revelada. O orador da turma, um garoto chamado Thomas, subiu ao palco. Em seu discurso, com a voz embargada, ele confessou que durante todos aqueles anos, ele nunca havia pagado pelo almoço da tia Maria. Ele contou que seus pais faleceram em um acidente quando ele era pequeno, e que ele vivia com sua avó em condições muito difíceis. Muitas vezes ele não tinha o que comer e passava o dia com fome na escola. Tia Maria percebeu. Ela o chamou em um canto um dia e disse, com sua voz suave: "Meu anjo, não se preocupe com dinheiro. Você vem almoçar todos os dias, tá bom? Coma bastante, precisa crescer forte." Nos dias em que não tinha almoço na escola, ela fazia questão de deixar uma marmita ou um saquinho com salgados para ele. Thomas, chorando no palco, continuou: "Ela me disse para não me preocupar com nada, que ela era como minha segunda mãe e que confiava em mim. Para retribuir esse amor e essa confiança imensa, eu estudei como nunca. Eu não vou esquecer o amor da tia Maria. No futuro eu vou me tornar um grande homem, capaz de ajudar pessoas pobres e com dificuldades, assim como eu." Naquele momento, não havia um olho seco na plateia. Pais, professores, alunos, todos choravam. Uma onda de aplausos e gritos de "Brava Maria" inundou o ginásio. Tia Maria, sentada na primeira fila, chorava copiosamente, curvando-se em agradecimento sem parar. Hoje tia Maria cozinha na nossa escola todos os dias. Ela fechou a lanchonete nos dias de semana e a abre apenas nos fins de semana, quando também dá aulas de culinária para a comunidade. E eu sou uma de suas alunas mais dedicadas. Foi através da comida dela que eu descobri a magia da culinária brasileira e a força do calor humano. Meu sonho, agora, é me tornar uma chefe de cozinha brasileira. Pretendo estudar, aprender tudo o que puder e, um dia, ir ao Brasil para uma imersão completa. E depois quero voltar para minha cidade e, assim como a tia Maria, fazer as crianças felizes através da comida. Esse se tornou meu propósito de vida.
Muito obrigada por ouvirem até aqui. O que vocês acharam dessa história? A história da Emily, de certa forma, é a prova de que o calor humano e o sabor da comida brasileira são capazes de atravessar oceanos e fazer pessoas de outras culturas felizes. A generosidade, o cuidado com o próximo, são valores universais que nós, brasileiros, temos o orgulho de carregar. Que possamos continuar espalhando esse tempero de humanidade pelo mundo. Deixem seus comentários aqui embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas